Daí, pessoal, mais uma resolução. Um avião foi fotografado simultaneamente por 3 fotógrafos, cujos tripés estão representados na figura a seguir pelos pontos A, B e C. Os 3 fotógrafos tinham suas máquinas fotográficas colocadas sobre esses tripés de 1,70 m de altura cada um. Sabendo-se que as inclinações das máquinas fotográficas em relação ao solo nos tripés A e C eram de 45 graus e que o cosseno do ângulo alfa é igual a 5/7, marque a opção que corresponde à altura aproximada do avião em metros naquele momento. Então, aí eu tenho um problema que não é dos mais simples, um problema trigonométrico que não é dos mais simples, e uma situação aí nesse problema que causa que é um pouco diferente dos demais, é que esse desenho aí, ele representa uma situação em 3 dimensões. Tu tem uma profundidade aí, tu tens uma largura, um comprimento e tens também a altura do avião. Então tem que imaginar essa figura, né, como um espaço, né, não como uma região plana. Não é simplesmente calcular a área de um terreno ou calcular o perímetro de um polígono, enfim. Aí tu tens uma imagem representando uma situação em 3 dimensões, ok? Então essa é a primeira observação aí. A segunda é que nesse exercício tem um indicativo que é bem importante, que sem ele o exercício não se resolve, e que pode passar batido, que pode passar de forma despercebida por quem está lendo. Então essa informação tão importante é de que as inclinações das máquinas fotográficas é igual a 45 graus. Então essa informação ela é importante. E aí eu vou fazer para ti aqui o que significa isso. Então vou fazer um desenho aqui, linha do solo. Aqui eu vou colocar o tripé da máquina, que tem aí uma altura de 1,70 m. Já vou colocar assim, então, aqui é 1,7 metros. E aqui a máquina, olha só, eu vou posicionar ela apontando para cima, justamente para capturar a imagem do avião. Então aqui tem a linha de referência do solo, né, a linha paralela ao solo, e aqui o ângulo de observação do avião. E aí essa observação, esse ângulo aqui, ó, entre a linha do solo e o avião é igual a 45. Então é isso que ele está te informando no exercício, certo? E por que isso é importante? Isso é importante porque eu vou lembrar aqui uma outra figura. Se eu desenho um quadrado e nesse quadrado eu marco a diagonal, o que acontece? Acontece que o ângulo entre um lado e a diagonal é justamente o que? 45 graus, né? Metade de 90. E, por consequência, o outro ângulo agudo entre o outro lado e a diagonal também é 45 graus. Então, isso aí, ó, é uma consequência da presença do 45 graus como um dos ângulos num triângulo retângulo. Então, são 3 consequências, tá? No triângulo retângulo, quando o ângulo agudo é de 45 graus. Primeira consequência, que se um ângulo é de 45 graus, o outro também é. Isso é uma coisa fácil de imaginar, porque a soma tem que fechar 180. 45 mais 45, 90, mais o ângulo agudo aqui do canto, mais 90, 180. Ok, então primeira consequência, se um é 45, o outro também é. Segunda consequência, que a diagonal desse quadrado, ela funciona como a hipotenusa, ou a hipotenusa desse triângulo funciona como diagonal, como queiram, diagonal à hipotenusa.
E a terceira consequência, que é a mais importante, inclusive é essa que eu vou utilizar na resolução desse exercício, é que se o triângulo retângulo tem um ângulo igual a 45, portanto, dois ângulos iguais a 45, significa que os catetos também são iguais. Por quê? Porque o número de lados iguais de um triângulo é igual ao número de ângulos iguais desse triângulo. E aí tu pode pensar de uma forma mais rigorosa, trocando a palavra iguais para congruentes. O número de ângulos congruentes é igual ao número de lados congruentes. Dois ângulos congruentes, dois lados congruentes. Então, se eu tenho dois ângulos de mesma medida, eu tenho dois lados de mesma medida. E quem são esses lados de mesma medida? São os lados opostos aos ângulos iguais. Olha só, aqui é 45 graus, oposto esse lado, lado L. 45 graus, oposto esse outro lado aqui de baixo, L. Ou seja, os catetos são iguais. Então guarda isso. Ângulo de 45 gera o quê? Catetos iguais. Então essa informação é importante. Nesse exercício aqui, ó, onde se aplica? Vou aplicar nessa particularização aqui do desenho que eu fiz. Ó. Nota que aqui está a altura do avião. A altura vai desde aqui até aqui. Vou fazer uma linha contínua. Então aqui está a altura do avião, certo? Bom, essa altura do avião tem aqui 1,70, né, que é a altura do tripé, e mais essa medida aqui, que eu vou chamar de Hzinho, a altura. E aí juntando, somando essas duas partes, Hzinho mais 1,7 vai dar a altura propriamente dita do avião. Ok? Então, é isso que acontece. E aí eu te falei que se o ângulo é de 45, significa catetos iguais. O meu desenho não ficou tão bom assim, mas os catetos aqui, ó, x igual a esse outro cateto aqui é x. Então aqui eu sei que h é igual a x. Tranquilo? Então, isso é uma informação que é bem essencial nessa resolução. Tá? Então eu gastei um tempo para te falar isso, porque, né, como tu já sabe, se tu está visitando o canal, já assistiu outros vídeos, tu sabe que sempre a resolução tem esse caráter pedagógico, esse caráter de particularizar e fazer uma resolução completa, com todos os seus meandros e detalhes. Tá? Então, aqui eu particularizei essa situação. Agora eu vou para a figura. Vou colocar isso na figura. Vou desenhar o tripé aqui em C e o tripé em A. Por que eu estou dando prioridade nesses tripés? Porque são os tripés que têm o ângulo de 45 em relação... Ó, o A e o C têm 45 em relação à linha do solo. Então aí tu pensa, ó, vou fazer aqui uma linha paralela ao solo, na altura do tripé, como eu fiz aqui, ó. Então essa linha verde aqui, ó, é essa aqui que eu estou fazendo, a linha do tripé paralela ao solo. Tranquilo? Bem até aqui, ó. E aí, olha só, isso aqui é o meu 1,7, é a altura do tripé, e isso aqui é o Hzinho, que eu, né, batizei de Hzinho, ok? Então, se eu quero a altura do avião, 1,7 mais esse Hzinho. E aí o que acontece? Ó, que o ângulo de visão do tripé, da máquina, da cabeça do tripé, que é a máquina, até o avião, lembra? Olha só. Qual é o ângulo aqui? 45 graus. E aí está a chave da resolução. Sendo aqui 45 graus, significa que esse Hzinho aqui é igual a esse cateto de baixo verde aqui, ó, Hzinho também. É o x, que eu chamei aqui de x, é o mesmo que o h. Certo? Então aí eu tenho esta referência. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo raciocínio do trapézio no vértice C. Então o trapézio está olhando para o avião. Com uma inclinação de
45 graus em relação ao chão. Vou usar uma outra cor aqui, olha só. Aqui a linha, ó, paralela ao solo, aquela linha auxiliar, ó. Essa linha, ela é semelhante a essa linha verde aqui. E o que acontece? Acontece que se aqui, ó, se isso aqui é H, lembra que nesse triângulo aqui eu também tenho 45 graus aqui, ó, entre a máquina e o solo. Portanto, essa linha roxa é igual a esse H. Então, aqui é H e essa linha roxa aqui também é H. Ok? Então, isso é o início da resolução. Seria fundamental ter enxergado isso. Se não enxergasse isso, a resolução não acontece. Bom, aí o desenho ele ficou bastante poluído, né? Quase que incompreensível. Então, eu vou destacar esse triângulo que eu vou marcar agora. Vou usar a cor aqui vermelha. Olha só, vou dar uma... Esse triângulo aqui que eu estou marcando, ó, que eu estou levemente botando um pouquinho de destaque nele, esse triângulo aqui, eu vou redesenhá-lo separado, tá? Para não trabalhar nessa figura poluída aí. Então, estou redesenhando assim, ó. Vou tentar observar o mesmo formato, tá? Ó, tá mais ou menos assim. Depois ele vem para cá. E aí segue aqui a linha pontilhada. Isso aqui é o vértice C. Isso aqui é onde o avião se posiciona de maneira ortogonal. E esse aqui é o vértice A. Ok. Aí eu sei que isso aqui, ó, equivale à altura do avião, Hzinho. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, é igual a essa linha aqui, né? E essa linha aqui, esse cateto, é igual a esse cateto aqui, ó. Aqui tem um ângulo reto. Lembra, né? Então, os catetos são iguais, já que eu estou tendo um ângulo de 45 lá. Então, lá é H. E nesse triângulo, essa medida aqui, ó, também é H. É esse aqui, ó. Ok? Então, aqui também é H. E aqui eu tenho ainda o ângulo de referência, que é o ângulo alfa. Inclusive, ele me diz que o cosseno deste alfa é igual a 5/7. Ok. E aí, o que eu tenho que pensar? Se ele está me dando o cosseno do ângulo, eu tenho aqui um triângulo, conheço dois lados, tem um ângulo, eu já estou inclinado a usar lei dos cossenos. E aí eu vou relembrar para ti o que é a lei dos cossenos. Então, vou fazer mais uma figura no rascunho, ó. Então, vou para mais um momento de explicação secundária. Lei dos cossenos. Para te relembrar, para que tu relembre a lei dos cossenos, eu vou fazer um desenho, inclusive diferente daquele ali. Vou fazer um triângulo obtusângulo. Olha só. Vou marcar aqui esse ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ. Vou colocar aqui um lado oposto, sei lá, x. Vou colocar aqui um M, lado M, e aqui um lado N. E o que é a lei dos cossenos aí? Bom, como o único ângulo conhecido é o ângulo θ, tu vai usá-lo como referência, o lado que está oposto a esse θ, tu isola ao quadrado, x ao quadrado. Os outros dois lados que estão formando θ somam-se também ao quadrado. M ao quadrado mais N ao quadrado. Olha só, quase, né, como se fosse um teorema de Pitágoras aí, né? Só que esse Pitágoras, vamos dizer assim, que ele segue, ó. Eu tenho menos 2 vezes o produto dos lados que constitui o ângulo, M vezes N, e também vezes o cosseno do ângulo que eu estou usando como referência, ângulo θ. Então, isso aí, ó, é a teoria, vamos dizer assim, né, da lei dos senos nesse triângulo aí, a partir dos dados que eu disponho. Então, vou fazer a mesma coisa nesse triângulo de cima, lei dos cossenos.
Se eu tenho aqui o ângulo alfa como referência. Então o lado que eu vou isolar é o h, é o contrário. Ó. O lado oposto eu isolo, h ao quadrado. Aí eu preciso desse h aqui e preciso deste outro aqui. Ó. Esse é o problema, que eu não tenho. Eu preciso também da medida do lado que forma esse ângulo. Isso por quê? Porque se eu colocar aqui uma letra qualquer, tipo, sei lá, Z, aí eu vou ficar com 3 lados desconhecidos, né? Um ângulo com cosseno, isso não vai me levar a nada. Então, seria muito importante se eu conseguisse a medida dessa linha pontilhada. Isso aí é possível. Como que é possível? É possível no outro triângulo que tem ali. Aí, se tu observar, o outro triângulo, ele é um triângulo retângulo. Então, de propósito, ó, ele me dá aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo aqui, eu vou construir, ou vou descobrir essa linha pontilhada. Então, vou destacar aqui o triângulo retângulo. Olha só, vou fazer ele pequeno aqui para não ocupar muito espaço. Olha só, aqui, aqui e a linha pontilhada. Essa linha pontilhada aqui é essa mesma daqui. Aqui está me dizendo que vale 400 metros. Aqui ele está me dizendo que vale 300 metros. E aí eu preciso dessa linha pontilhada que é uma hipotenusa. E aí, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Cateto 1, cateto 2. Posso fazer Pitágoras. Eu podia também pensar assim, né? Se um cateto é 300 e o outro cateto é 400, esse 300 o que que é? É 3 vezes 100. Esse 400 é 4 vezes 100. Então, o próximo, a hipotenusa seria o que? 5 vezes 100. Né? É o triângulo 3, 4, 5 e 5 vezes 100, 500. Logo, já sei que a hipotenusa é 500. Se eu tivesse enxergado isso, ganharia um pouco de tempo. Essa linha pontilhada vale 500. Se eu não enxergo isso, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou continuar ali com o desenvolvimento através do Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado, 400 ao quadrado, mais o outro cateto, 300 ao quadrado. Aí eu tenho hipotenusa ao quadrado igual aqui, 4 ao quadrado, 16, dobra o número de zeros, 4 zeros. 3 ao quadrado, 9, 2 zeros, dobra 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Hipotenusa ao quadrado igual 160.000 mais 90.000, 250.000. Aí a hipotenusa é igual a raiz positiva de 250.000. Como que eu tiro raiz de número grande, assim, com um monte de zeros? Separa a quantidade de zeros numa quantidade positiva, quantidade par, aí eu tenho 4. Tira a raiz do que eu tenho aqui normal, raiz de 25 é 5, e pega a metade de zeros. 4 zeros, a metade é 2, e eu tenho 500. A hipotenusa realmente confirma 500, então aqui eu tenho 500. E agora eu vou fazer o cálculo pela lei dos cossenos. Esse 500 eu queria para aplicar a lei dos cossenos. Isola o lado oposto ao ângulo, referência, h ao quadrado, igual quadrado de um dos outros lados que forma o ângulo, também por coincidência h ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, 500 ao quadrado. Fechou. Agora, menos 2 vezes o produto entre eles, 2 vezes h, vezes 500, e vezes o cosseno do ângulo. Vou pôr aqui ainda, ó, cosseno do alfa, que eu já sei que é 5 sétimos. Aí esse h ao quadrado com h ao quadrado vai cortar, né? Como se ficasse h ao quadrado menos h ao quadrado, né? Cancela. Então eu vou poder aqui cancelar esses h ao quadrado. E aí eu tenho aqui 0 igual 500 ao quadrado, lembra, né? 5 ao quadrado, 25. Quantos zeros tem aqui? 2. Dobra a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4.
Menos 2 vezes H vezes 500, isso aqui vai dar menos 1000 H vezes cosseno de alfa, que ele está me dando 5 sétimos. Então, eu quero isolar o H, já vou colocar aqui, ó, esse 250.000 trazendo para cá, ó. Menos 250.000, aquela falsa passagem, né? Igual aqui, eu tenho menos 1000 H vezes 5 sétimos, isso dá menos 5.000 H sobre 7. Esse 7 faz a falsa passagem multiplicando. 7, tu vê que eu não vou nem multiplicar, olha só aqui, ó, menos 250.000 vezes o 7 é igual a menos 5.000 H. Esses menos 5.000, vou fazer a falsa passagem dividindo, então menos 250.000 vezes o 7, ó, tu vê que eu não multiplico, tá? Por que eu não vou multiplicar? Porque eu sei que eu vou trazer esse menos 5.000 aqui dividindo, ó. E aí eu vou poder cancelar coisas. Para que multiplicar se vai dividir depois, né? Então eu tenho aqui 3 zeros cancelados, 3 zeros cancelados. Ok, aí eu tenho 250, menos com menos dá mais, 250 divide por 5 dá 50, 50 vezes 7. Então isso está dando 350. 350 é igual a H, ou seja, o H é igual a 350, como ele trabalha em metros, né? 350 metros. Mas isso ainda não é a altura do avião. Por quê? Porque a altura do avião, que eu chamei de H maiúsculo aqui, ó, na realidade é o quê? É o Hzinho mais o 1,70 do tripé. Então a altura do avião é 350 mais 1,7. Isso vai me dar então 351,7 metros. Que, como ele fala, a altura aproximada, ele arredondou para mim para 352 metros, que está na letra A. Então, aproximando 352 metros. Ok? Então tá aí a resolução, uma questão muito bonita, né? Uma questão que não é das mais simples, não é das mais fáceis, mas é muito legal. No momento que tu tem uma questão dessa e consegue entender todo o funcionamento dela, passo a passo, da onde vem, como é construído, isso agrega muito na tua preparação, né? Quando tem uma questão assim mais com mais aspectos secundários de resolução, com mais parênteses resolutivos entre os passos, quando tu consegue assimilar isso tudo e consegue fazer a questão desde o início até o final, isso aí te traz muito benefício. Então é uma questão que vale a pena fazer sozinho, uma vez, duas, entender bem como funciona, que vai acrescentar bastante para ti, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado. Desculpa por me estender na resolução, mas é aquilo que tu já sabe, né? Aqui no canal o exercício é longo, a resolução demora. Quer resolução mais rápida? Aqui no canal tu não vai encontrar, porque aqui eu tenho que me preocupar com a construção de todos os detalhes envolvidos no exercício, ok? Forte abraço, obrigado pela visita, compartilha, divulga entre os colegas, curte, comenta, forte abraço e até a próxima.